Nossa vida ela é marcada por tantas situações que vivemos, tantos momentos bons e ruins, mas a nossa vida ela deve alcançar a intensidade de ser mais do que momentos. Momentos são consequências de semeaduras. Momentos são consequências de essência, de convicções, de pensamentos, do que nos alimentamos. E Deus, quando Ele planejou tudo, quando eu digo tudo, eu digo o universo, todo homem e mulher sobre a face da terra, todo equilíbrio ecológico, todo equilíbrio do cosmos, Ele tinha um objetivo a alcançar. E o objetivo que Deus tinha a alcançar é um objetivo coeso, é um objetivo claro, relacionamento. E para isso Deus não mediu forças. E ao longo das eras Deus vem investindo na humanidade. A humanidade que louca e absurdamente se esforça para se afastar de Deus. E o Senhor vem investindo para trazer a humanidade de volta à sua presença, para estabelecer, para trazer pontos de equilíbrio na vida pessoal de cada um. Deus conhece todos que estão na face da terra, mas Ele não nos olha como um gráfico, Ele não nos olha como uma grande massa, que Ele vai trabalhar coletivo igual, mas Ele nos olha individualmente, e Ele tem um propósito específico para a vida de cada um, e Ele faz um esforço específico para alcançar cada um dentro de suas limitações e desatar a vida, e liberar os caminhos, e realizar os sonhos, e trazer pontos de paz, de equilíbrio, de sobrevivência. Deus, Ele não está de férias, passeando e deixando a humanidade se arrebentar. Ele está presente na vida de cada um. Mas existe uma chave para que Ele possa entrar e tomar a direção da nossa vida. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos dar lugar a Deus. Nós precisamos deixar Deus governar a nossa vida. Por isso que eu nunca me cansarei, enquanto eu viver, de ouvir essa canção. Porque ela retrata a nossa realidade. Nós somos vazios, estamos vazios, até que o Senhor chegue na nossa vida. Nos abrace, nos traga para a sua realidade e nos faça destilar a doçura do ser do Senhor. O ser humano sem Deus, ele não tem nada de bom. Por mais ético, moralmente falando, por mais honesto, mais sincero, pense em todos os adjetivos benéficos da moral, nenhum deles faz o ser humano ser bom sem Jesus. Só Jesus é a bondade da nossa vida. E lá no livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, nós vemos uma declaração muito pertinente, bonita e própria do Senhor Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga
estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor Jesus, quando ele fala que ele foi enviado a evangelizar os pobres, ele não está falando de pobreza financeira. Mesmo porque naquela reunião da sinagoga em Nazaré, não tinham pobres. Nazaré era um centro administrativo de Israel. Nazaré é uma cidade conhecida por prosperidade financeira. Nazaré é uma cidade conhecida por ter sido habitada por um povo de elite, bem resolvido. E Jesus nunca desperdiçou um momento, Jesus nunca desperdiçou uma palavra, Jesus nunca desperdiçou uma percepção. Tudo que nós vemos Jesus fazendo na Bíblia, nós precisamos e devemos analisar: horário, local, pessoas com quem ele falava e o que ele falava com essas pessoas. E aí nós vamos entender essencialmente o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Então ele está dizendo para os pobres: o Espírito do Senhor me enviou, ele estava dizendo para o povo de Nazaré, a evangelizar os pobres, numa reunião que não tinha pobre. Ele não estava falando uma coisa desconfigurada e desalocada. Ele estava falando da pobreza da alma. Ele estava falando da pobreza de essência. E quando ele diz evangelizar, para nós a palavra evangelizar se arremete à nossa fé evangélica. Mas a palavra evangelho na sua essência, ela é boas notícias. Ela é boas novas, bons anúncios. E o Senhor Jesus disse: eu estou enviado a dar boas notícias para aqueles que estão vivendo na ausência de boas notícias. Porque essa é a pobreza da alma. Ainda que se tenha matéria, ainda que se tenha dinheiro, ainda que se coma o que se quer, que se vá onde se quer, que viva-se aonde quer viver, todo ser humano precisa de algo mais do que a matéria pode nos dar, do que a circunstância pode nos dar. Nós precisamos da boa notícia que vem do trono de Deus. Nós precisamos da boa notícia que nos informa que nós fomos chamados a viver mais do que os nossos olhos humanos podem perceber. Que nós podemos alcançar mais do que as limitações físicas alcançam. O Senhor quer nos dar uma vida pautada no seu Espírito. O Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer se revelar presente na nossa vida. O Senhor quer se revelar transformador na nossa vida. O Senhor quer se revelar governo na nossa vida. O Senhor quer se revelar Pai na nossa vida. E Pai é aquele que provê a necessidade do filho. É aquele que traz a abastança e os pontos de equilíbrio. E esse é o interesse do Senhor Jesus. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a evangelizar os pobres, a curar os feridos de coração. Outro detalhe extremamente pertinente: jamais um enfermo entraria em uma reunião numa sinagoga judaica. Até hoje não entra. Doentes não eram aceitos nas reuniões nas sinagogas. Costume judaico, pautado nas leis mosaicas lá de trás, onde diziam: os feridos, os enfermos, os leprosos devem ser mantidos fora do ajuntamento sagrado. E como Jesus fala: levou-me a curar os quebrantados onde não tinha doente. Ele estava falando do quebrantamento que escondemos atrás de um corpo que funciona. Muitas vezes estamos andando nas ruas, nos locomovendo de um lugar para o outro, com uma alma quebrada, com uma alma ferida, com uma alma doente, exatamente do jeito que Satanás quer. Satanás quer roubar o melhor que Deus deu para a humanidade, porque ele é um rebelde sem causa. Ele errou, foi banido da presença do Senhor,
e perdeu o que é mais importante: relacionamento com o Eterno. Não tem preço que possa quantificar nem qualificar o que vale, igreja, o relacionamento com Deus. Por isso Satanás investe tão forte e intensamente para tirar homens e mulheres da presença de Deus, porque ele quer primeiro atingir o coração de Deus e atingir o coração do homem. E quando ele rouba a essência da vida, a felicidade, a alegria, ele impõe pobreza na alma, ele impõe enfermidade na nossa essência primeira. Porque antes de sermos corpo, nós somos sentimento. Antes de agirmos, nós pensamos. O filósofo disse: penso, logo existo. E ele quer roubar essa essência de vida. Mas o Senhor Jesus tem um compromisso de quebrar os princípios satânicos e se voltar para se relacionar com você. Deus sabe todo e qualquer problema que eu e você enfrentamos. Ele sabe as dificuldades que temos. Ele sabe os pontos falhos na nossa história que nos levam a ser pessoas infelizes. Algumas pessoas passaram por momentos dramáticos na sua história. Viram familiares ser assassinados, acidentes terríveis, perderam parentes, foram abusados sexualmente, foram oprimidos na mente, passaram por tantas e tantas situações que produzem adultos doentes, que produzem adultos enfermos, que produzem homens e mulheres problemáticos. E quando nós abrimos o jornal, quando nós ligamos a TV e vemos fulano de tal matou tantas pessoas, uma briga de trânsito, um sacou uma arma e matou o outro, nós podemos analisar o histórico daquela pessoa, que nós vamos ver dedo sujo do diabo na história dessa pessoa, maculando e marcando para a enfermidade na vida adulta. E Deus está extremamente interessado em finalizar esses pontos e construir na sua vida uma pessoa saudável. Não importa o que você tenha passado, não importa o histórico da sua vida, não importa a opressão que você tenha vivido, fome, frio, necessidade, agressão, medo, roubo, assalto, o que foi que feriu a sua alma, Ele veio te dar uma boa notícia. Você que está pobre na sua alma, eu sou a boa notícia para você. Eu tenho esperança para a sua vida. Eu vim curar a sua enfermidade hoje, porque tenho poder para isso, porque tenho poder para mudar a sua história, porque tenho poder para te prender em mim. Vamos comigo no Salmo 81. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isso é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros as cargas, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Aleluia. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvistes, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Só até aqui. Deus disse isso a Israel, que estava 400 anos preso, cativo no Egito. E como eu disse no começo, nada que Jesus disse, ou melhor, nada que está na palavra, é desperdiçado.
devemos analisar toda a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. O seu cativeiro é menor do que o cativeiro de Israel. Você não está 400 anos preso como escravo. Você pode estar 10, 15, 5, 8, 6 anos preso em um trauma do passado, em uma situação que te faz sofrer, em uma situação que está acontecendo no seu presente. Não importa. Ele é o Deus que pôde quebrar o cativeiro de 400 anos do seu povo e dizer: tirei o peso de sobre ti, tirei os cestos de sobre suas mãos. Quais eram os cestos que o povo de Israel carregava? Se formos estudar um pouco, vamos entender que as pirâmides do Egito foram construídas por um povo que veio do outro lado do rio Nilo. Isso é o nome hebreu. É o povo que veio do outro lado do rio. E quando você estuda os autos da história da humanidade, você vai ver que um povo que veio do outro lado do rio, só que os livros de história não dão nomes claros, amassaram barro para construírem as pirâmides. E quem é esse povo? É o povo hebreu. Porque a palavra hebreu significa povo que veio do outro lado do rio. Como aquele povo foi escravizado, como aquele povo foi usurpado e oprimido, mas Deus se manifestou e arrancou os cestos das suas mãos e os disse: saí em liberdade para uma terra que mana leite e mel, para uma terra da promessa. Atravessai o mar, atravessai o deserto, conquistais os reinos. A minha mão é poderosa. Pode aplaudir o Senhor. A minha mão é poderosa. Oh, aleluia. Para mudar, para transformar toda e qualquer situação. Ah, se me ouvires, ó Israel, leia o seu nome. Ah, se me ouvires, Alexandre, Jode, Rafael, coloque o seu nome aí. Ah, se você me ouvir, não terás outro Deus diante de ti. Eu vim pregar boas novas aos pobres e cura aos enfermos, num contexto onde não tinha pobre nem enfermo, porque ele vê além do que os olhos mostram. E nessa noite, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, observa o seu coração e está dizendo para você: eu vim te dar uma boa notícia. Tem solução para a sua vida, tem solução para a sua família. Ah, Deus, ele está há tantos anos na droga, ele está tirando as coisas de dentro de casa, ele está vendendo, ele está lá no morro agora. Ah, Deus, meu marido está lá com a outra, está no adultério, a minha esposa está lá com outra, está no adultério. Isso não importa, o que importa é o poder da transformação. Ei, ele é maior do que as trevas. Ah, se você me ouvir, não terá outro Deus diante de ti, porque eu vim pregar libertação aos cativos. Era um absurdo falar isso para um judeu. Judeu cativo? Lá no contexto de Jesus, eles não aceitavam isso. Nós cativos, jamais. Nós somos livres. Jesus não estava falando de cadeias físicas, ele estava falando de cadeias na alma. E se você me ouvir, Israel, não terá outros deuses diante de ti. Sabe o que o ser humano faz? Quando ele entra nas valas e covas da vida, ele constrói um Deus de barro para adorar. Por que ele faz isso? Porque o ser humano tem dentro de si um espaço, como o espaço de uma luva. Tem jeito de enfiar uma cabeça numa luva? Me responde. Vai ficar parecendo o mascote do meu time, do Atlético Mineiro. Vai ficar parecendo um galo. É ou não é, gente? Não se enfia uma cabeça numa luva. Tem jeito de enfiar o pé numa luva? Sim ou não, pessoal? Qual é o único membro do corpo humano que se enfia numa luva? A mão. E o ser humano é uma luva. E só tem uma mão que cabe dentro dele. A mão de Deus. Mas o espaço está lá. E quando ele entra nas covas e locas da vida, ele precisa preencher esse espaço de alguma forma.
E aí ele constrói um Deus de barro, porque ele sabe que aquele Deus não vai exigir nada dele. E ele quer enfiar uma cabeça na luva, não funciona. E ele vai adorar alguns a cachaça, vão fazer dela o seu Deus. Tem gente que prefere passar mais tempo no boteco do que dentro de casa. E aí ele vai fazer um Deus, sei lá qual, tantos exemplos podemos dar. É o futebol, é a internet, é o quê? São esportes, é pescaria, e aí vai, e se vai. Nada contra as coisas feitas do jeito certo, viu, gente? Então depois você vai chegar em casa e falar, não pode pescar mais, não pode jogar bola mais. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não são só as imagens que os hebreus, por exemplo, construíram e adoraram, que são deuses. São situações onde nós vamos tentar desestressar a nossa alma. E aí a coisa vai piorando. Alguns desestressam na maconha, outros na cocaína, e aí todos os tipos de droga que você imaginar. Outros na prostituição, outros no homossexualismo, outros no lesbianismo. Cada um vai achar um Deus para construir. E no momento das crises, vai dizer, eu sou assim, por exemplo, eu sou violento, porque quando eu era criança, me bateram, me chicotearam, me judiaram. É verdade. Judiaram, oprimiram, chicotearam. E a psicologia diz que uma pessoa que é fruto de uma agressão dessa vai virar um homem violento, um assassino, se Jesus não entrar na história. Porque se ele entrar na história, ele remove a pobreza, ele remove a enfermidade, ele remove a dor. E aquela criança que foi violentada, que apanhou, se torna um pai doce e muda a história da sua geração. Porque Jesus entrou para impor relacionamento saudável. E esse indivíduo não precisa mais construir um Deus de barro, mas ele se rende ao eterno das nações. E quando ele entra nos vales da vida, ele abre a Bíblia e se apodera da palavra que diz: a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Existem 3 situações intensamente transformadoras nesse versículo. Apregoar liberdade aos cativos. O que é apregoar? Apregoar é muito mais que comunicar. Falar é comunicar. Apregoar é impor o conceito. Aquele que acha que é fraco, quando ele ouve a pregação de que ele é forte, ele sai do discurso acreditando que ele é forte. Aquele que está doente, que ouve a pregação que tem cura, ele sai do discurso curado. Porque o fato de apregoar é uma ação somada. Parte é do pregador, parte é do ouvinte. E a fé, ela se conecta e explode no milagre. O pregador dá informação, você é livre. E aquele que está ouvindo, ainda que esteja cativo, crê, eu sou livre. E o milagre acontece. Então Jesus disse: a apregoar liberdade aos cativos. Eu estou impondo um conceito de vida sobre o conceito de morte que a vida quis gerar em você, através dos deuses mentirosos, através das opressões satânicas, através das situações adversas, mentirosas, enganadoras, absurdas que vieram sobre a sua vida. Tudo isso te fez acreditar até hoje que você é oprimido, deprimido, frustrado, enfermo. Mas hoje eu estou te dizendo, você é livre. Porque eu morri na cruz para libertar você. Esse é o poder da cruz. Não há como pagar, não há como apresentar uma justificativa, não há como apresentar um favor a Deus. Ele fez tudo por nós. E Ele apregou a liberdade aos cativos.
Ele impõe vida sobre a morte. Ele impõe triunfo sobre a falência. Ele põe graça sobre a desgraça. Eu nunca vou me esquecer de um episódio que eu conheci, em que um homem perdeu a esposa e a filha de 3 meses de idade num assalto a banco em São Paulo. 88 por aí. Os assaltantes entraram, anunciaram o assalto, ela estava com a neném no colo. E eles mandaram todos pularem, se deitarem no chão, e ela com a neném no colo, não soube o que fazer. Um dos assaltantes disparou uma metralhadora, assustado, e as balas atravessaram a cabeça da neném e o tórax da irmã, que morreram na hora. E a reportagem da Globo conseguiu achar o marido, na época. Acho que foi a Globo mesmo. E o repórter entrevistando o marido, tempos depois, já tinha acontecido tudo. Os bandidos foram presos. E o repórter entrevistando o marido, disse assim: o que você quer que faça com o homem que disparou a arma e matou a sua mulher? Aquele homem de Deus, crente, diácono da Igreja Batista, disse assim: eu não quero que faça nada com ele. Eu quero que ele se converta e aceite a Jesus. Porque eu sou crente, sou diácono, minha esposa era diaconisa, minha filha era santa. Elas estão me esperando, daqui a pouco nós vamos encontrar no céu. Desse jeito, irmãos. E você que disparou a arma, o que vai acontecer com a sua alma quando você fechar os seus olhos? E o bandido estava na cadeia vendo a reportagem. Caiu de joelhos na hora, entregou a vida para Jesus. Está vivo ainda, chama Paulo, e eu ouvi esse testemunho por ele. Se tornou um pregador do evangelho. Foi até o marido pedir perdão e recebeu um abraço. Sabe por quê? Jesus impõe vida sobre a morte. O verdadeiro amor quebra o jugo. Vim pregar liberdade aos cativos. Pode aplaudir o Senhor. Quem impõe é o Jesus que é rei. Ele impõe. Ele tem poder. Aquele homem tinha 2 opções. Ou perdoava e era liberto, ou aguardava o rancor, contratava uns comparsas, mandava matar o bandido e morria como bandido. Interessante que uma vez também eu vi um filme e eu lembrei desse caso. E o cara do filme fez o contrário. Eu não sei como é que chama o filme, mas é um cara que ele é agente do FBI e ele faz um trabalho de espionagem e desata lá uma quadrilha e mata um bandido. E o pai do bandido manda matar a família do agente. E aí eles matam a família do agente e aquele agente se torna pior do que os assassinos da sua família. Ele compra uma camiseta preta com a caveira desenhada. Alguns de vocês já devem ter visto esse filme, né? E sai matando. E sai matando. O filme é frenético, como dizem os lindos altas ondas aqui. Interessante que quando você chega no final desse filme, você está deprimido. É ou não é? Quem já assistiu? E aí uma menina lá, que se apaixona por ele no longo da história, fala com ele: você só conseguiu se tornar pior do que aqueles que mataram a sua família. O rancor é isso. A amargura é isso. Porque Satanás vai destilando fel. Mas nós vamos destilar a doçura do ser doce que se chama Jesus. Por isso, tenham feito o que fizeram com você, perdoe. E você vai conhecer o sabor do mel. Porque ainda que ele tente impor marcas na sua existência, Satanás, se você se abrir para Jesus, ele tem a borracha vermelha untada pelo sangue do Calvário, que apaga o passado. Apaga e apaga. E te dá força para caminhar e amar novamente.
Sabe, igreja, quando eu falo essas coisas, eu não estou menosprezando a dor alheia. Eu sei que tem situações que doem. Eu sei que tem situações que machucam, que ferem. Mas eu sei que o amor de Jesus é mais poderoso do que todas elas. E quando Ele apregou a liberdade aos cativos, Ele dá vista aos cegos. Quando estamos cativos, estamos cegos. Agimos impulsionados pelo sentimento que está dentro do nosso coração. Se é ódio, é ódio. Se é inveja, é inveja. Se é opressão, é opressão. E tantas outras loucuras que tem por aí. Estamos cegos, agindo impulsionados pela raiva. E grandes amigos se estapeiam quando estão cegos pelo ódio. Mas o amor do Senhor Jesus, Ele quebra tudo isso. Porque no meio do ódio, Satanás está agindo. Aconteceu um caso em Lusiânia, perto de Brasília, perto de Goiânia, uma cidade que estava ali entre uma e outra. E o pastor que deu esse testemunho, ele disse: quando derem meu testemunho, podem falar meu nome. Ele chama Pastor Ulisses. Um dia ele estava indo de Lusiânia para Brasília. No meio da rodovia, o celular dele tocou. Era um diácono da igreja dele, em prantos do outro lado, falando: pastor, volta, porque aconteceu uma tragédia. Ele voltou, retornou o carro, sem saber o que tinha acontecido. O diácono não conseguiu falar. Quando ele chegou na casa dele, tinha uma romaria na porta. Muita gente. E ele desceu do carro e falou: Deus, seja o que for, segura o meu coração. Quando ele chegou, ele foi saber do que tinha acontecido. Tinha o pastor Ulisses 2 filhos, um de 18 e um de 21 anos de idade. O de 21 estava lavando o carro e o de 18 passou e fez uma chacota com a namorada do de 21. Brincou, falou um negócio lá, defeito que ela tinha. Essa namorada é zarolha. E o outro desceu da cruz e partiu pro tapa com o irmão. Só que tinha uma churrasqueira meio desmontada com os espetos. E os dois brigando, o de 18 caiu de peito em cima do espeto e o espeto furou o coração do de 18. E o menino morreu. E o pastor Ulisses chegou em casa, aquela situação, e eram irmãos que se amavam. Um morto e o outro surtado. Surto psicológico, quase louco. E aquele homem, o que fazer agora? Qual o caminho seguir? Sinucas de bico da vida, que seres humanos não tem como sair. E ele entrou para o quarto. Antes de qualquer coisa, o corpo do menino estava lá. O rabecão não tinha vindo buscar. Ele entrou para o quarto e foi orar. Falou: Deus, o que é que eu faço? O Espírito Santo disse para ele: o amor quebra o jugo. Eu estou com você. Eu vou te levar além. E deu a ele toda a direção do que ele ia fazer. Ele era um pastor conhecido na cidade pequena. Ele liberou o corpo de um para o cemitério. Foi à delegacia com o outro, surtado. Pôs dentro do carro. Falou para as pessoas: olha o equilíbrio desse homem. Falou para as pessoas: eu vou resolver, a esposa vai orar, é Jesus que vai nos segurar. Chegou até a delegacia, falou com o delegado: meu filho está aqui, ele matou o irmão, a sentença que a justiça der vai atender. Ele era advogado, foi um crime doloso, foi considerado doloso, com a intenção de matar, porque brigaram próximo de um equipamento que matava, então foi dado como doloso mesmo, não foi culposo. Culposo é aquele que não tem intenção de matar. E ele sabia que ia acontecer isso. Ele falou: só te peço para deixar o cuidado do meu filho, e depois do enterro eu venho apresentar ele. Tinha total credibilidade na cidade. O delegado liberou. Ele deu tranquilizante de elefante para o menino e foi enterrar o outro. E aí deixou o outro dopado no enterro, enterrou o filho. Foi para a delegacia, apresentou o filho e falou com o delegado: eu quero te pedir um favor de amigo.
deixa eu ser preso com ele. Ele não vai aguentar passar essa sozinho. Ele não tem estrutura para isso. O delegado deixou. O pastor Ulisses passou 30 dias dentro da cela com o filho dele, ministrando, orando, botando a mão na cabeça, jejuando, pregando para o menino e superando a dor da perda do outro. Pôr em liberdade os cativos. O de 18 estava na glória, já tinha ido, não adiantava. Só se Deus quisesse o ressuscitar, mas não foi o caso. Deus quis levar. Deus tem o ponto final. E ele ficou ali. E nesses 30 dias ele conseguiu trazer o filho do surto psicológico para a estabilidade emocional. Ele foi condenado, cumpriu 3 anos de pena, teve regressão, ia cumprir 9, cumpriu 3. E depois desses 30 dias o pai foi para casa cuidar da esposa, que estava mal também, mas ele teve que agir por prioridades. E o filho dele já estava, Espírito Santo, né? Já tinha trago o equilíbrio ao menino. Ele falou, você vai ter que seguir agora. E foi cuidando da esposa, cuidando do filho e cuidando da igreja. E esse pastor conseguiu passar esse vale da sombra da morte. E ele contou esse testemunho no congresso que chama Segredos do Coração, lá em BH, na Getsema. E o menino estava presente com ele. Um homem estabilizado, restaurado, pôr em liberdade os oprimidos, porque Jesus veio para isso. Não se prenda à sua diversidade, se abra à opção de cura que tem. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando você sofre um impacto na sua alma, na sua vida e no seu corpo, é inevitável você sentir uma dor, mas ela passa. A dor passa. Se tem alguém aqui que perdeu um parente há mais de 10 anos e fala comigo que sofre a dor até hoje, eu te garanto que você tem optado por sentir esse sofrimento. Porque se você quiser expurgá-lo para fora, não mais de 6 meses é o período máximo para que uma alma libere uma dor. Só que nós optamos muitas vezes por sofrer. Porque em cima da dor nós construímos um Deus de barro e idolatramos a nossa dor. Mas Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos aceitar a cura. Nós precisamos aceitar a restauração. Muitas vezes não saímos dos nossos traumas e dos nossos problemas porque nós optamos por sofrer. E achamos que sofrendo vamos dar alguma justificativa para a vida. Não vamos. Não vamos. Deixa o passado ficar lá no lugar dele. Morreu, enterre. E creia que daquela sepultura, o dia que Jesus rasgar os céus, aquele defunto levanta glorificado. Uma das perdas mais difíceis da minha vida foi o meu pai. Como toda perda de pai é difícil. E a primeira vez que Deus falou comigo foi no hospital. Eu já contei isso para os jovens. Foi o nascer do meu ministério profético, de uma forma que eu não podia duvidar. Eu estava com ele no hospital, ele já em estado terminal, não falava, não se movimentava. E eu ficava de 8 da manhã às 2 da tarde, minha mãe vinha me render, processo 3 anos nessa situação. E um sábado, 10 de abril de 95, 9 de abril de 95, como sempre minha mãe me chegou, me rendeu. Ele estava lá, estático. Eu saí do hospital, dei um beijinho nele, um beijinho na mamãe. Fui até o final do corredor e o Espírito Santo me falou: eu só estava esperando você sair porque chegou a hora de eu levá-lo. Mas interessante que eu fazia campanhas nos montes, por isso que eu gosto muito de monte. Ininterrupta, de domingo a domingo. Tinha uma turma de jovens lá na igreja, frenética.
E a gente, Belo Horizonte é cheio de monte, né? Qualquer esquina que você chega, você está no monte. A gente ia para uma esquininha mais alta, estamos no monte. E eu fazia campanha pedindo a cura do pai. Era só minha única oração era essa. Um dia eu cansei. Uma quarta-feira, eu estava lá no monte, eu não esqueço disso, lá em Contagem. Eu falei, Deus, se eu quiser levar, para levar, eu te entrego. Aí no sábado Deus falou comigo, eu estou levando agora, porque você estava aprendendo a vida dele. Você estava orando fora da direção. Chegou o tempo, ele tem que vir. E ele converteu no leito. E Deus falou comigo, se eu deixar ele viver, ele se perde de novo. Porque é turrão o homem. Mas ali na pressão ele tinha convertido, então. Mas é processo de Deus, não quer dizer que todos são assim. Amém? Estou falando de um processo, não estou criando uma doutrina. Essa foi a minha experiência. E Deus falou comigo, é o melhor para ele. Eu vou trazer para o céu. O que você prefere? Que ele fique com você mais um tempo? Deus falando isso com um menino de 14 anos. Porque Deus, ele não olha um profeta como um menino. Profeta é profeta. Quem é sabe. E aí eu falei, yes, sir. Sim, Senhor. Eu fui para casa chorando, como todo filho vai perder o pai. Eu cheguei em casa, meu tio veio me receber na porta, aquele olho arregalado. Eu falei, tio, não precisa me falar, eu já sei. Ele falou, como? Não existia celular naquela época. Melhor, existia aquele cebolão desse tamanho, né? Eu não tinha condição de ter. Eu não falei para meu tio não era crente, não ia entender. E eu achei que ia ser o processo mais doloroso da minha vida, que eu ia morrer junto. Mas eu senti a doce presença do Espírito Santo. Deus falou comigo que você teve um bom pai. Ele foi um bom pai. Mas eu sou melhor. Vamos junto. E aí Deus começou um negócio na minha vida que não vai parar nunca mais. E estamos juntos. E eu nunca mais retrocedi na caminhada com o Senhor. Mas eu estava lá em Belo Horizonte umas 2 semanas atrás com o apóstolo assim. Aí a gente passando na avenida, eu falei assim, apóstolo, tá vendo ali? Ele falou, tô, meu filho. Meu pai vai pro lado ali no dia do arrebatamento da cova ali. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver, mas quem vai pro lado ali, ele vai. O apóstolo riu até, né? Deus cura, gente. Deus cura. Vira para a pessoa pro seu lado e diga, ei, Deus cura. Abra a mão dessa dor. Não fala com mais resignação. Abra a mão dessa dor. Porque ele veio, aleluia, anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, reba canta laba chorianda laba sorianda laba. E sabe qual é o ano aceitável do Senhor? 2013. E sabe qual é o dia aceitável do Senhor? 28 de agosto. E sabe qual é a hora? Agora! Libere a sua alma, se coloque de pé nesse momento.